Alerta Geral. 7h17. No Alerta Geral, bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A retomada das atividades no Congresso Nacional é marcada pela discussão sobre maior fiscalização das empresas que atuam na área de jogos online. E no Senado, o presidente Rodrigo Pacheco anunciou a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar a atuação das empresas nessa área de bets. A informação agora com Carlos Silva. O cerco à jogatina. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, anunciou nesta terça-feira ter recebido um requerimento de autoria da senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, com o objetivo de investigar a influência de jogos de aposta online, as bets, no orçamento das famílias. De acordo com o regimento interno do Senado, o próximo passo é a indicação pelos partidos dos 11 membros que devem fazer parte da CPI. Segundo Pacheco, o requerimento contém subscritores em número suficiente para a instalação da CPI. De acordo com Rodrigo Pacheco, a comissão parlamentar deverá ter 11 membros titulares e 7 suplentes e também investigará a possível associação das bets com organizações criminosas e o uso de influenciadores nas propagandas das empresas. A CPI deve oferecer conclusões no prazo de 130 dias. As investigações surgem diante do descontrole das apostas esportivas que a cada mês sugam bilhões de reais do orçamento doméstico da população, principalmente das famílias mais pobres. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Silva. Ao longo do período da campanha eleitoral, o jornalista Beto Almeida, embora o Congresso Nacional estivesse em recesso por conta do envolvimento de deputados federais e senadores na disputa pelas prefeituras, um dos temas que entraram em discussão e ganhou o noticiário, nos temas que ganharam o noticiário, foi justamente o combate aos jogos online, quando surgiu a pesquisa do Banco Central, apontando que no mês de agosto, 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família acabaram torrando 3 bilhões de reais nos jogos online. E agora vem essa CPI, anunciada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para investigar as empresas que atuam nessa área dos jogos online. É um palanque, jornalista Beto Almeida, ou uma iniciativa que poderá dar resultados no sentido de frear o avanço da jogatina no Brasil? Bom dia, jornalista Beto Almeida. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes. Olha, Luzenor, é um palanque? Claro que é. Uma CPI dessa, principalmente tratando de um tema polêmico que tem dividido os brasileiros, é um palanque. Mas é um palanque que eu vejo necessário e, inclusive, com uma atuação que se espera aí algum resultado. Normalmente, a gente sempre diz que as CPIs, elas têm muito oba-oba e poucos resultados, que no final das contas se aprova um relatório e a partir desse relatório nada acontece. A gente espera, por exemplo, que nesse caso, pelo menos, alguma coisa nos dê algum indicativo de como o país vai ter que conviver com essas bets. Porque, lembrando, elas foram regulamentadas e para começar a funcionar de forma legal a partir de 2025. Toda essa celeuma que nós estamos acompanhando agora é ainda apenas por conta de algumas empresas que estão, pelo menos ali, cadastradas no governo federal e a maioria que continua atuando na clandestinidade sem qualquer cadastro. Se falava inicialmente em 600, o próprio ministro da Fazenda chegou a colocar esse número, na realidade são 5 vezes mais. Nós temos pelo menos 3 mil empresas de apostas online, essas bets funcionando. Agora, para aprovar a CPI foi até fácil, Luzino. Olha, nós temos 81 senadores.
o relator, o pedido da CPI já contou de cara com 30 parlamentares da casa. Mas isso não quer dizer que essa CPI já comece a funcionar imediatamente. Aí o que falta, Beto? Falta exatamente o quê? Duas etapas essenciais. Primeiro, a indicação pelos partidos dos membros da CPI. São 11 membros, né, titulares e 11 suplentes para formar esse grupo. E depois disso vem a instalação da CPI. A expectativa, é claro, é que ela seja, ou pelo menos seja instalada neste mês de setembro ainda. É pouco provável, de outubro, perdão, é pouco provável, talvez seja pouco provável, porque em muitas capitais ainda tem segundo turno, isso de certo modo ainda tirar um pouco a atenção do Congresso Nacional, mas enfim, tem um outro ponto que é interessante também, Luciano, é que não é só para verificar o possível dolo, vamos dizer assim, que essas empresas, as bets, causam nos apostadores. Porque, na realidade, quem aposta tem que entender o seguinte, Luciano, nenhuma empresa de aposta, ela é criada para permitir que todos ganhem. Na realidade, se você olhar mesmo, as loterias... que é para poucos ganharem. Se você olhar as loterias, elas na realidade o quê? É uma minoria da minoria. Vocês veem, quando você joga ali uma aposta daquela, tá dito lá, é 1 em cada 50 milhões de reais a chance de você sair eleito. As apostas online é do mesmo jeito. Agora, qual é o problema aí? Eles querem verificar, Luciano, a possível lavagem de dinheiro, o uso de influências de pessoas importantes, como o caso do cantor Gustavo Lima, qual é a participação que eles têm, inclusive no desvio de divisa de dinheiro aqui do Brasil. Simultânea à CPI, jornalista Beto Almeida, tramitam no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado, quase 20 projetos que propõem, além dessa regulamentação, algumas regras para inibir essa participação da população mais pobre nos jogos online. Um dos casos, por exemplo, é a instituição de normas para punir, por exemplo, quem recebe o Bolsa Família e usa esse dinheiro para a jogatina. Vamos continuar falando sobre esse assunto porque o Carlos Silva tem uma informação sobre o IBGE, que decidiu medir os gastos das famílias com as bets em uma nova versão de uma pesquisa sobre orçamento doméstico. Carlos Silva volta agora conosco. Os gastos dos brasileiros com os jogos online entram na agenda nacional não apenas da área da saúde mental, mas também econômica e social. Uma nova edição da pesquisa de orçamentos familiares vai retratar, no período 2024-2025, os gastos das famílias com apostas online nas chamadas bets, que estão na mira do governo. A informação sobre o estudo foi dada pelo IBGE. A luz amarela sobre esse tipo de despesa surgiu após um estudo do IBGE apontar que no mês de agosto, 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família gastaram 3 bilhões de reais com os jogos. No mesmo mês, em todo o Brasil, os gastos gerais com as apostas chegaram a 20 bilhões de reais. O IBGE define o levantamento de dados sobre os gastos com apostas como uma das principais pesquisas do Instituto, pois investiga os hábitos de consumo das famílias brasileiras e forma a base para a definição da cesta de consumo, que é usada como referência para o cálculo do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, o índice de inflação oficial do país. A pesquisa também investigará os impactos ambientais do domicílio, a satisfação com a vida sob aspectos pessoais e financeiros e discriminação sofrida nos seus mais diversos tipos, desde gordofobia até xenofobia e discriminação de gênero. Com redação do Ceará agora, Carlos Silva. Preocupação com o uso do dinheiro nos jogos online que chega também para mudar a sistemática de pesquisa do IBGE sobre os gastos das famílias brasileiras. É interessante, viu, Luciano, essa questão do IBGE, porque ele passa a abordar um fator que é comportamental. Quer dizer, não é uma coisa assim palpável, tipo quando o IBGE sai às ruas para medir a população, para medir, por exemplo, o crescimento dos idosos, para detectar, por exemplo, o movimento que tem crescente dos neném, que são os jovens que nem estudam, nem trabalham. É uma questão comportamental que o IBGE tenta detectar, por exemplo, na composição, inclusive, do orçamento familiar. Quanto
que cada membro de uma família, por exemplo, gasta mensalmente com jogos. Pode ser bets, pode ser loterias, pode ser jogo do bicho, mas onde é que está o potencial, vamos dizer assim, de cada família nesses jogos, nessas apostas? É interessante porque isso dá um indicativo, Luzinor, de como o brasileiro sonha realmente em melhorar de vida. E um detalhe nessa questão toda é o seguinte: estava falando aqui para o Marcos isso aqui agora há pouco, a pesquisa, o levantamento feito pelo Ministério da Fazenda e também pela a Receita detectou que a maior parte das apostas online em bets são feitas depois das 10 da noite, quando o trabalhador já passou o dia na batalha, como se diz, um dia extenuante, e à noite, quando ele calma ali e vê que tem tanta coisa para pagar, tanto boleto ali, e ele resolve apostar, acreditando que dali poderá sair algum lucro, algum ganho extra. E aí é que muita gente se endivida. Antes de dormir, sonhar e entrar no campo da ilusão. Exatamente isso, Luciano. Quero fazer um registro aqui, jornalista Beto Almeida, antes da virada do bloco, que a gente vai falar daqui a pouco sobre... Mas antes da virada do bloco, eu queria falar também do Senado ainda, né? Porque a gente começou a falar que o Senado voltou com tudo. Só rapidinho, tá certo? Pois não, Beto. Só rapidinho. Porque é o seguinte, a gente sabe que antes das eleições vinha aquele embate todo na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, pedindo para a questão daquele projeto, Lucidor, que perdoa os golpistas dos atos do 8 de janeiro. É claro que aí tem os bolsonaristas que estão querendo que isso seja aprovado e do outro lado tem os governistas que dizem que não. Por que tem essa resistência, Lucidor? Porque na realidade esse projeto, que já tem um parecer favorável, se ele é aprovado no plenário da casa, o que acontece? O presidente Bolsonaro ele não se torna inelegível, ele deixa de ser inelegível como ele está atualmente. E aí abre a possibilidade de, em 2026, ele entrar na disputa para a presidência da República. Então, qual é o fato novo? É que ontem, mais uma vez, os governistas atuaram, pediram vistas da votação desse projeto, que perdoa os golpistas por 8 de janeiro, e isso ficou mais uma vez adiado para a semana que vem. É isso, Luciano.